Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos iniciar. Tudo bem com vocês? Ok? Então, assim, eu ainda estou nessa parte, tá? Nessa parte essa parte mais matemática do processo. Não é matemática, pessoal. É que às vezes a gente precisa fazer uma comparação, a gente precisa ler um gráfico, a gente precisa fazer um pequeno cálculozinho de porcentagem para ver se aquilo é verdade. Então, eu estou preparando vocês nesse momento aí. Hoje à tarde, né, eu tive uma folgazinha mais legal, assim, e tal. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Achei muita questão boa, mas muita questão boa mesmo. Eu estou fazendo uma grande pesquisa mesmo, né? Eu vou dizer para vocês que essa aula de hoje é aquela aula, assim, mais geral, né? De mais, entre aspas, né? A gente vai falar, não vai falar diretamente dos indicadores, mas a gente vai ver aqui muita coisa legal para poder a gente trabalhar isso, né? E aí depois a gente vai trabalhar os temas, claro, não esqueci não, tá? Não se preocupe não. Para calcular, a gente vai trabalhar um por um mesmo, certo? Vamos trabalhar o IDEB, vamos trabalhar o SPAES, vamos trabalhar o Enem também, vamos falar um pouquinho de ProUni, tá? A gente vai falar todos esses temas aí, não se preocupem, tá bom? De uma forma, porque eu quero chegar nesses temas, tá? Eu quero que vocês entendam que eu quero chegar nesses temas com você já com essa base, entre aspas, né? De, por exemplo, analisar um gráfico, fazer uma mediana, entender o que é um percentil, já na boa, para quando a gente chegar lá, a gente poder entender, né, todo o processo que é por trás, né, do SPAES, do IDEB, etc, etc, etc. Tudo bem? Então, assim, hoje ainda, né, vai ser aquela aula mais técnica em relação à matemática, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Até porque o nome da disciplina é interpretação de dados, análise e interpretação. A gente tem que analisar os dados. Para analisar, a gente precisa entender o que é uma média, o que é um mediano, o que é um percentil, o que é uma proporção, um pequeno cálculo de porcentagem, tá bom? Então, é essa base que a gente vai fazer hoje, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês, eu até coloquei aqui na tela esse objetivo, a gente vai trabalhar o 2.5 e o 2.6, né? Mas tudo tá ligado, pessoal, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O IDEB, né? Eu achei uma questão do IDEB, que essa questão do IDEB que eu achei, né, de análise e interpretação de dados, ela está guardada a 7 chaves. Eu só vou colocar ela, sabe quando? Na última aula que a gente vai ter, pra você ter uma ideia. Que é para ninguém ter essa questão. Cara, a questão é muito linda, muito linda. Eu não estou falando do aspecto matemático dela, é de tudo. Né? Você precisa saber o que é o IDEB, você precisa interpretar o texto, o gráfico que ele colocou, a coisa mais linda do mundo. Quando eu olhei a questão assim, hoje à tarde, eu fiquei apaixonado pela questão. Então, assim, ó, essa não vai para as aulas regulares agora. Vai para aquele momento final, sabe? O momento final, aquele que você está assim já, né? A prova já é ali na outra semana e esse hoje é o dia para a gente colocar essa questão. Né? Essa é a primeira da minha revisão final. Já vou dizendo para vocês, já achei a primeira questão da revisão final. Pra vocês terem uma ideia de quantas questões a gente está fazendo. E um outro aspecto que eu vou fazer com vocês, né? Eu vou fazer uma experiência com vocês. Acho que na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai fazer essa experiência. Eu vou pegar um tema, por exemplo, PISA, né? Vou pegar o PISA, né? E vou trabalhar de uma forma diferente com vocês, né? É como se eu fosse fazer um questionário, tudo sobre o PISA, né? E a gente vai respondendo, e vai analisando, e vai interpretando. A gente vai fazer isso também na próxima semana. Nesse final de semana eu vou preparar esse material. Essa semana, assim, eu estou mais respirando, tranquilo, porque o Enem, essa semana, né? Como é humanas e a parte de humanas e a parte de língua portuguesa, né, linguagens e códigos, né, aí eu estou mais tranquilo, né, matemática na próxima semana, os cursos ainda não estão me crucificando ainda, tá bom? Ok? E só para fechar essa introdução, enquanto o pessoal entrava aí, vocês estão vendo aqui no 2.6 que ele fala assim, ó, leitura e análise de gráficos, barras, linhas, pizza, até aí tudo bem, certo? Dispersão. Esse cara tá me dando trabalho, viu? Eu ainda não consegui achar uma questão ainda. Eu vou falar para vocês o que é um gráfico de dispersão. Vou fazer vocês analisarem o gráfico, vou mostrar para vocês como é que faz essa análise e tal. Mas ainda não achei uma questão ligada, né? Porque ele fala, ó, em tabelas com informações educacionais, né? Ainda não achei isso, mas se não achar, eu vou fazer uma, tá? Eu sou estudante, né? Eu sou estudante atualmente sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, e eu trabalho muito com dados, né? Então, assim, se eu não conseguir achar uma questão propriamente dita sobre isso, eu faço uma. Eu pego os dados, faço o gráfico, ploto o gráfico para vocês, bota aí, a gente faz processo bem legal. Mas vocês não vão deixar de ver o gráfico de expressão, não. Tudo bem? Eu uso uma frase. Eu melhor pecar por excesso do que por falta.
Né? Essa é meu lema quando eu dou meus cursos. Né? Eu perco pelo excesso, eu falo mesmo. Eu vou falar de todinho, barra, linha, pizza, dispersão. Ele não colocou, então vamos falar. Tudo bem? Então vamos falar de cada um deles, tá? Agora sim, o último ponto, que até conversei com o Leonardo, né, sobre isso também. Né? É um pouco difícil, dentro desse edital, né, de interpretação e dados indicadores, você seguir como, por exemplo, o Bruno, né, ele faz uma sequência lá dos dados dele assim e vai trazendo uma ideia. Porque está muito ligado, pessoal, né? Se você lê o edital mesmo, se você lê o edital, ele fala assim, o IDEB e tal, né? As técnicas, não sei o que mais lá e tal, o censo. Então, assim, é muito difícil você trabalhar, né? E na ordem, 2.1, 2.2, 2.3. Por exemplo, eu estou ligando 2.5 com 2.6, que é legal, dá para fazer bacana esses 2 pontos, né? Mas, por exemplo, às vezes eu vou ligar o 2.1 com 2.9, né? Então, assim, quando eu fizer isso, eu vou colocar os objetivos da aula para a gente poder entender melhor, certo? Vamos começar. Vamos desligar o microfone, alguém quer falar aí? Então, alguém com o microfone ligado aí, tá dando interferência, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha como eu vou começar a minha aula de hoje. Vou começar a minha aula de hoje com o gancho da aula passada, certo? Vamos fazer 2 questõezinhas lá dos vídeos que saíram para vocês, né? Os vídeos aqui do processo, tá bom? Mas antes disso, bora ver o que são variáveis, né? Qualitativas e quantitativas. Vamos começar hoje nossa aula aí, tá? Aí depois a gente vai para as questões. Pessoal, vamos entender o que é isso aí, né? O que são variáveis qualitativas e o que é variáveis quantitativas, tá bom? As variáveis qualitativas, né, essas primeiras que eu coloquei aí para vocês, né, são aquelas, né, que são expressas de forma não numéricas, né, através de atributos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para a gente começar nossas anotações, tá? Ó, elas são, por exemplo, elas são não numéricas, né? Vou colocar assim, ó. Elas são não numéricas, ok? E elas têm um formato de atributos, né? A gente vai já ver isso. Aí você vai assim, ó, nós vamos ligar isso com, por exemplo, um gráfico de barras, né? Beleza, legal. A gente pode usar as qualitativas lá no gráfico de barras, né? Então, vamos já entender onde é que eu vou usar as variáveis qualitativas no gráfico, por exemplo, né? Então, são aquelas não numéricas, né? É aquelas que a gente faz os atributos. Elas podem ser nominal e ordinal, né? Ó, o próprio nome fala, ó, ordinal. É aquelas que expressam uma ordem, né? É aquela que expressam uma ordem. Expressa a ordem, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, expressa ordem. Por exemplo, né? Nível de escolaridade, ela é uma variável qualitativa ordinal, né? O nível de instrução da pessoa. Eu posso ter uma pessoa no ensino, vamos dizer assim, deixa eu começar aqui, né? No ensino infantil, depois Fundamental 1, Fundamental 2, médio, superior. Tá vendo? Ela está expressando uma ordem. Então, ela é uma qualitativa, porque ela é não numérica, e ela está expressando uma ordem. E aí eu coloquei alguns exemplos, tá aí, ó, escolaridade, estágio de doença, classe social, né? São variáveis qualitativas ordinais, que expressam uma ordem. Automaticamente, as nominais são aquelas que não expressam uma ordem, né? Não expressa a ordem. Deixa eu colocar aqui, ó, não, tá bom? Expressa ordem, tá? Ah, tem um ponto que eu esqueci de falar para vocês logo no início, para não atrapalhar muito aqui também, né? Eu mando para vocês as anotações. O problema é que na outra aula eu não consegui, certo? Dessa vez, se eu não conseguir, não se preocupem. Eu bato um print de cada um e mando para vocês, tá? Mas hoje eu vou conseguir. Eu acho que eu cometi um errozinho na aula passada na hora de salvar, mas todas as anotações eu mando para vocês, tá bom? Ok? Por exemplo, pessoal, profissão, sexo, religião, né? São nominais. Eu preciso expressar uma ordem, né? Por exemplo, masculino e feminino não existe uma ordem, né? Um não é maior do que o outro, né? Tal, né? Uma profissão também, as cores, por exemplo, cores. Cores, ele é uma variável, né, qualitativa nominal, né? Preto, branco, vermelho, não preciso expressar uma ordem para isso, tá? Então, são as variáveis qualitativas nominais, né? Aqui, quando a gente fala de dados indicadores, onde é que a gente mais trabalha? Nas quantitativas, né? Elas são o nosso objeto de estudo quando a gente fala de indicadores, né? Quando eu falo um indicador, quando eu falo uma proficiência, né? Por exemplo, né? Uma meta, né? Uma meta de 95%, né? De alunos, né? Com a distorção idade-série, que era né? Das metas, né? Do PNE, por exemplo, né? Quando eu falo isso, eu quero que você entenda que isso é uma variável quantitativa. Ele pode te perguntar isso na prova, né? Colocar lá e dizer, meta 2 do PNE, que fala da distorção, idade séria, não sei o que mais lá.
chegar a 95%. Ele está falando 95% é um valor numérico. Se é um valor numérico, ele é uma variável quantitativa. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? É isso que eu quero que vocês guardem, né? Quando eu falo sobre variáveis quantitativas e qualitativas, né? As discretas são aquelas que a gente trabalha com números inteiros, tá? A gente vai sempre trabalhar com números inteiros, né? A gente não pode ter número não inteiro aqui. Vou colocar as discretas, né? São aquelas onde a gente trabalha os números inteiros. Por exemplo, número de filhos, né? Eu não posso dizer que eu tenho 2,5 filhos. Não. Ou eu tenho 2 filhos ou eu tenho 3 filhos, né? O número é inteiro, né? O número de acessos da plataforma do IB que vocês acessam lá, por exemplo. Vamos supor que essa semana a aluna Sara acessou 15 vezes a plataforma. Ela não pode ter acessado 15 vezes e meio, né? Então, quando você trabalha com números inteiros, a gente fala que ela é uma variável quantitativa discreta, certo? E eu também tenho, né, a variável quantitativa contínua, né? Essa aqui, ela tem um número, ó, ela tem um número finito de valores, né? Posso dizer assim, aliás, desculpa, infinito de valores, né? Deixa eu apagar aqui, se eu consigo pegar minha borracha rapidinho aqui. Ó, ela vai ter um número infinito de valores dentro de um intervalo, certo? Deixa eu ver aqui, ó, um número infinito de valores, infinito, tá? De valores em um intervalo. De um intervalo, né? Por exemplo, né? Vamos colocar aqui uma situação de prova, né? Ele vai dizer que o professor de educação física, chamado Mário, né? Aferiu, né, a altura, né, dos alunos do 6º ano fundamental da escola X, né? Aí ele pergunta, essa situação, né, nos traz como esses valores apresentados na situação trabalham com uma variável quantitativa contínua? Aí você vai dizer sim, né? Porque a altura eu posso ter um intervalo, né? Não vai ser números inteiros, eu posso ter um cara, por exemplo, os alunos do 6º ano, que são alunos pequenininhos, vamos dizer assim, né? E vamos dizer, em média, aí, eles têm, sei lá, 10, 11, 12 anos, 9 anos, não, 9 não, né? 10, 11, 12 anos vão ter uma altura pequena. Claro, daqui vai ter um grandão, né? Mas no colégio tem um menino 6º ano que é mais alto do que eu, né? Então, assim, claro que vai ter esses pequenos dados discrepantes, que a gente chama de dados discrepantes, né? Mas aí a gente vai dizer, professor, os meninos aqui têm em média, né? Vamos dizer, estou fazendo uma média aqui, né? 1,50 m até, por exemplo, 1,70 m, por exemplo, né? Só que nesse intervalo eu vou ter vários números, né? 1,50, 1,64, 1,62, 1,68, 1,52, né? 1,55, 1,50. Então, observa, ó, eles vão estar dentro de um infinito, né, valores, mas não são inteiros, não são valores inteiros. Podem ser inteiros também, né? Mas não necessariamente inteiros. Os discretos, não. Obrigatoriamente, uma variável quantitativa discreta tem que ser um número inteiro. Tudo bem? Então, tá aí a classificação das variáveis, tá? Isso é importante que vocês guardem, anotem depois, tá? Com calma, tá bom? Para a gente poder dar continuidade ao processo, tá ok? Alguma dúvida, pessoal, aí sobre as variáveis, né? Sobre esse processo, essa classificação aí? Tá tudo ok? Tudo bacana? Um copo que eu Sim, ganhei de professor. um copo que eu ganhei de um amigo do Crato, tá bom? É muito legal, eu uso hoje em casa aqui, tá? Tomando uma águazinha para refrescar a garganta, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo passo, né? Que eu falei para vocês, né? Bora voltar um pouquinho, né? Na aula 2 e na aula 3, tá? Vamos voltar aqui e tirar essas dúvidas, tá bom? Essa questão aqui, ela tá na aula 2, naquele material da aula 2, tá? Segunda questão. Olha o que ele fala assim, ó. Após a análise, né, das alturas dos novos brigadistas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, Gilson, o responsável pela turma, organizou as informações das alturas dos brigadistas em metros, conforme a tabela a seguir. Aí tá aí a tabela, né, com as alturas, né, desse pessoal. Pessoal, a altura é o quê, hein? É uma variável o quê? Diz aí para mim, do grupo, vai. Diz aí, a altura é uma variável o quê? Bora, vamos. Altura, ó, 1,82 m, 1,74 m, 1,68 m. Olha o que eu acabei de falar. Se ele pedisse para estivesse colocando um item, uma assertiva, né? Para você analisar como verdadeiro ou falso. Não vale pescar, não, viu? Não vale pescar, viu? Ângela Teixeira. Quantitativa contínua? Isso, muito bem. Ângela, tá correto, certo? Contínua, mas como a nossa amiga falou, quantitativa contínua, tá bom? Não esquece de fazer isso. Beleza, legal.
Tá? Aí eu vou e continuo e falo assim, ó, né? Considerando essas informações, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá bom? Vamos lembrar lá da aula 2 gravada, certo? Aqui, ó, os dados não estão agrupados. Eles não estão agrupados. Lembra que agrupados, né? Quando eu tenho uma quantidade maior, nesse caso eu tenho 10 termos, 1, 2, 3, 10 termos, tá bom? Eles estão apenas desorganizados, né? Aí lembra, o primeiro passo, né? É você o quê? Organizar os dados. Mas lembra, qual é a única medida que existe que você faça isso? A mediana, tá? A mediana é a única. Por exemplo, você pode calcular a média, pode calcular a moda com os dados organizados, mas a mediana não, tá? Para a gente ganhar tempo, muito tempo mesmo, né? A soma de todos esses dados, se você somar todos, 1,82, ó, quando você vê assim, ó, 1,820, na verdade, pessoal, é 1,82, tá? 1,74, 1,68, tá? Essa terceira casa decimal não vai fazer diferença aí não, tá bom? Quando eu pegar todos esses valores aí e fazer a soma, atenção, vou colocar aqui embaixo, ó. Desculpa, bati sem querer. Ó, quando eu fizer a soma, aqui, ó, eu já fiz aqui para a gente ganhar tempo, certo? Essa soma aí, ela vai dar 17,83, tá? Quando você somar todas essas alturas aí. Aí, olha o primeiro item. O primeiro item, ele fala assim, ó. A média das alturas dos novos brigadistas é de 1,783 metros. Como é que se faz a média? Pega a soma. Nesse caso, a minha soma é quanto? 1783 e divide por 10, né? Que é a quantidade. Peguei a soma e dividi pela quantidade, que é 10, né? Como eu tenho zero, eu vou movimentar a vírgula mais uma casa, né? Eu tenho só um zero, ó, do 10, só um zero. Se eu tivesse dois zeros, movimentava duas casas. Como eu vou movimentar só uma, então vai ficar 1,783, tornando o item verdadeiro. Tudo bem? Legal? Fazendo uma revisão das aulas 2 e 3, tá? Vamos lá. A moda das alturas dos novos brigadistas é 1,740 metros, né? Ou 1,74, tá? 1,74. A gente não organizou, mas se você observar aí, né? Se você ver aí, ó, 174 aparece aqui, ó, uma vez bem aqui, aparece bem aqui, aparece aqui de novo, duas, né? Aparece bem aqui de novo, ó, três, tá? Aparece três vezes. E você observa os demais números que não vai aparecer mais de uma vez, né? Então, o item também está correto, tá bom? Item correto, verdadeiro. E por último, a mediana das alturas dos novos brigadistas é 1,785 metros. Beleza, legal, tá? Lembra, a mediana é a única medida que você precisa organizar os dados. Mas espera ainda, para a gente ganhar tempo na prova, vamos supor que ele colocou um gráfico lá do IDEB, né? Ou então colocou um gráfico do PISA, né? Com vários países, por exemplo, a nota dos países lá em matemática, né? Em leitura, tal, né? E aí ele vai pedir qual é lá o mediano, né? Se o Brasil está antes do mediano ou não, né? Então, eu preciso organizar os dados. Mas lembra que existe uma regra, quando a quantidade é par e quando a quantidade é ímpar. Nesse caso, como a gente tem 10, né? A quantidade é par. Então, vamos lá. Presta atenção como é que a gente faz, né? Como o meu N é 10, tá? Como o meu N é 10, o que é que eu faço? Eu pego esse 10, né? E divido por 2, né? 10 dividido por 2 dá 5, né? 5 não é a minha resposta, 5 é a minha posição. Presta atenção. A minha mediana, ela está no quinto, né? Aí eu lembro, quando é par, eu sempre pego dois termos. Eu pego esse termo, que é o quinto, e o sucessor dele, que é o sexto. Então, eu vou começar a organizar os meus dados, vou começar a organizar eles. Da onde? Do menor para o maior. Quando eu chegar no quinto e no sexto, eu paro. Aí eu pego os dois, somo, tiro a média, né? Vamos lá. Olhando para os dados, quem é o menor deles? 1,68. Aqui, ó. Vou riscar ele, tá? Ele é o primeiro termo, 1,68. Aí quando você olhar, os próximos termos são quem? Depois dele. 1,74, que é a moda. Três vezes, ó. Uma, duas, três. Tá aqui, ó. 1,74, né? 1,74 e 174, beleza, né? Já tenho quatro termos, né? Maior do que 174, o próximo é 178, que é esse cara bem aqui, ó. 178. E ele, ó, já é meu quinto termo, né? Já é um dos caras que eu preciso, ó, o quinto termo. Então, olha, é o quinto, já vou colocar assim, ó. E o próximo, depois dele, se você olhar, é o 179, que tá aqui, ó, né? 179.
que é o sexto. Tá bom? Então tá aqui, ó, o quinto e o sexto, né? Lembra, quando a quantidade é par, a gente pega dois números, né? O número do meio, que é o quinto no caso, e o sexto, que é o sucessor. E agora, para calcular a mediana, a gente faz o quê? Somos dois, né? 178 mais 179, tá? Divide por 2, não é isso? E aí a minha mediana aqui, que eu também já fiz esse cálculo, para não perder muito tempo, tá? Dá 1,785, tudo bem? 1,785, também verdadeiro, né? E aí a gente vai ter como alternativa correta o item A, certo? Uma pequena revisão da aula 2, tá bom? Dados não agrupados, média, moda e mediana, como tem no nosso edital no 2.5. Tudo bem? Dúvidas? Tudo tranquilo? Beleza, legal. Então, vou indo, tá? Vocês estão calados hoje, né? Estão jantando, é? Eu aqui morrendo de fome, vocês estão jantando, não acredito, não, né? Vamos lá, solta esse cuscuz aí. Fala aí, Júnior. Pode falar, Silvio. Tranquilo. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tô ouvindo, Júnior. Pois é, você falou que aqui a moda das alturas dos novos brigadistas é 174, Uhum. né? Aí você falou que Certo. tinha repetida a 174 três vezes, né? 174. Mas tem também Isso. 182 repetido. Isso não influencia em Mas nada na só duas resposta? vezes. Só duas Ah, vezes. tá. A moda é aquela que tem a maior frequência, tá? Ah, Maior tá. frequência. Tá bom. Beleza, legal, beleza. Tranquilo, tranquilo. Mas é perguntar mesmo. É a dúvida, tem que perguntar mesmo. E aí, Josivan de Nobre, pode falar, meu amigo. Professor, boa noite. É rapidinho uma Boa dúvida, noite. viu? É sobre a mediana. Sempre que necessitar da mediana, eu faço desse mesmo critério que o senhor fez, né? Quinta e, tipo assim, a posição, né? Pela quantidade que tiver, eu divido por 2, aí eu vou pegar a posição da divisão e a seguinte. Sempre assim? Isso Aí sempre. depois eu somo, divido por 2 e encontro o resultado. Do jeito que você Exatamente. fez. Pronto, então, Exatamente. obrigado, viu? Eu tinha sempre uma dúvida na mediana, aí agora É, eu tirei essa dúvida. Obrigado. certo. Quando a quantidade for par, sempre, sempre, não importa, né? Se eu tiver 20 termos, né? O décimo e o 11º. Localiza, somos dois, divide, faz a média, tá bom? Beleza? Tá? Beleza. Ó, Se for deixa eu ímpar, é o do meio. Se for ímpar, sempre é o do meio, é isso? Não, aí o do ímpar tem a regra do ímpar. Como é a regra do ímpar, né? Vamos supor, se eu tivesse 11 termos, 11, aí eu pego 11, somo mais 1, 12, divido por 2, 6. Ou seja, 6 é a sexta posição. Aí você só localiza a sexta posição. Não faz nenhum cálculo. Só localiza a posição e pega o número que está lá. Certo? Tudo Certo. bem? Ok? Obrigadão, viu? Nada. Sim, deixa eu voltar aqui, que quem fez a pergunta anterior, esqueci o nome agora, o Júnior, né? Júnior, ó, frequência, tá? Maior frequência. Daniel, eu poderia ter dois números com a mesma frequência, como você falou, Júnior, né? Por exemplo, 174, 174, 174, três vezes, beleza? 182, 182, vamos supor que tivesse outro, 182. Aí eu teria duas modas. Isso é chamado bimodal. Eu tenho duas modas, né? Com a mesma quantidade, com a mesma frequência. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima, tá? Ainda, né? Ainda aqui na aula, agora na aula 3, tá? A aula 2, a gente fez de dados não agrupados, e a aula 3, a gente fez de dados agrupados. Dados agrupados, pessoal, é isso aí que eu estou mostrando para vocês aí, né? Estão agrupados. Você vê que eles não estão soltos. Vamos entender a tabela primeiro, né? Porque entender a tabela também faz parte, né, do nosso edital. Observa. A tabela apresentada mostra as frequências absolutas. O que é frequência absoluta? É um valor, né? Por exemplo, nesse momento, aqui na aula, nós temos 41 pessoas, é a nossa frequência de aulas hoje, né? Na próxima semana vai ter 50, na outra semana vai ter 55. É um número, frequência, tá? Absoluta. Das observações de uma variável x em uma amostra de tamanho igual a 200. Olha, ó. Imagina só pegar 200 termos, escrever um atrás do outro aí, não ia ficar legal, né? Então, eu tive que agrupar ele na tabela, certo? Nesse caso, M0 apresenta a moda, MD apresenta a mediana e ME apresenta a média amostral. Então, o produto M0, MD e ME será igual a... Observe, pessoal.
Esse x aqui, né, essa variável x, né, o número 1, presta atenção, ó, o número 1, deixa eu pegar aqui a caneta, desculpa, né? Ó, o número 1, ele apareceu 10 vezes. O que é isso? Vou mostrar para vocês. No lugar dele fazer isso aqui, ó, 1, 1, 1, 1, escreveu 1 10 vezes, foi o que ele disse, ele me deu a informação, olha, o número 1, ele está aparecendo 10 vezes, tá? Então, isso é o quê? É o que eu digo, são dados agrupados. Eu não preciso escrever todos, eu só apenas indico, ó, a variável 1 apareceu 10 vezes. A variável 2, ó, apareceu 20 vezes. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam como agrupados, tá bom? Vamos na ordem. Quem é a moda, né? Vamos lá de novo, a gente acabou de falar, né? A moda, né? Deixa eu apagar esses caras aqui. Para ficar legal, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, a moda, certo? A moda é o elemento que aparece com maior frequência, tá bom? Aquele cara que vai aparecer com maior frequência. Quando a gente olha aí, ó, quem está aparecendo com maior frequência? Quem foi que apareceu 120 vezes, né? Que é a maior frequência? A variável 4, né? Então, minha moda é 4, tá bom? A variável 4 foi a que mais apareceu 120 vezes, certo? Moda. Vamos lá. Próxima, mediana. É a grande jogada, né? A grande jogada. Olha o número de termos aí, ó. Olha aí, Nobre. 200 termos, né? Par, tá bom? Número par. Então, vamos lá. Bora fazer, ó, o cálculo da posição, certo? O cálculo da posição. Vamos lá. Aqui eu quero muita atenção, tá? Como eu tenho 200 termos, né? Então, eu vou pegar 200 e vou dividir por 2, né? Ou seja, eu tenho que pegar o centésimo termo, né? 100 não é o valor da minha mediana, 100 é a posição dela, né? Como é par, eu tenho que pegar o 100 e quem? E o 101. Sempre, tá? O valor que você acha no cálculo e o vizinho dele, tá bom? Vou apagar aqui as demais coisas aqui, né? Já que fica gravado no vídeo. Depois vocês dão uma olhadinha, certo? Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Né? Deixa eu apagar esses 200 também, certo? E agora, Daniel, como é que eu vou achar o centésimo? Aí é aquela técnica que eu ensinei a vocês lá. Presta atenção. Eu tenho que chegar no 100, certo? Olha bem, olha como é que eu vou fazer a técnica, ó. O número 1, ele aparece quantas vezes? 10 vezes, né? Aí eu escrevo o primeiro, o segundo, aí eu boto uns pontinhos e escrevo mais 2 no final. No lugar de eu escrever os 10 números 1, eu só represento alguns. E eu já sei que esse meu último aqui, ó, o último, ele é quem? É meu 10º termo. Esse cara aqui é o 10º, certo? O último aqui, ó, 1, é o 10º. Depois vem quem? Vem o 2, né? Aí o 2, ó, o 2 ele vai vir, ó, o 2 ele vai vir quantas vezes? 20 vezes. É como se eu fosse colocar do lado aqui, ó, 2, 2, aí vai. Aí lá no final vai ter 2 e 2. Ora, eu já tinha 10. Como o 2 aparece 20 vezes, 10 mais 20, ó, 10 mais 20, meu último número 2 vai estar onde? Na 30ª posição. E aí eu vou. Ó, já está na 30ª posição. Meu próximo número é o 3, né? Ó, observa, é o 3, ó. E o 3 aqui, ó, o 3, né? Ele aparece 40 vezes. Aí eu boto um 3 bem aqui, ó, 3, aí vou, 3, aí vai. Eu vou colocar só o último aqui, ó, 3, né? Então, ó, já tenho 10 números 1, depois eu tenho 20 números 2, que somando já dá 30, né? E agora eu escrevi mais 40 números 3. 10 mais 20 mais 40, já tenho 70 números. Pessoal, tudo bem até agora? Tá tudo legal aí? Tudo bonitinho? Vamos lá, ó. 70, certo? Vai na ordem, devagarzinho, né? Aí o 4, presta atenção, ó, eu preciso de quantos números ainda, né? Eu já estou na posição 70. Eu tenho que chegar na posição 100. Eu preciso só mais de 30 números. Só preciso de mais 30. Aí o 4 tem 120 números. Então o 4 tem número aí que nem presta, concorda? Então vamos pensar, vamos parar um pouquinho, vamos deixar bem organizado, bem legal. Aí eu começo com 4, ó. Vou escrever o primeiro 4, o segundo 4. Aí lá na frente aqui, ó,
Eu vou escrever mais alguns aqui, ó, 4, 4. E lá no final eu vou escrever um 4 também, né? Que tá indo para cá. Então vamos lá, ó. 10 com 20, né? Dá 30. 30 com 40 dá 70. E 70 com 120 dá 190. Então, o último número 4, o último, ele é o 190, já passou. E muito, né? Então, qual é a conclusão que eu tiro? Que o 100 e o 101, os dois são o quê? São 4. Porque eles estão aqui, ó, entre a posição 70 e a posição 190, tá vendo? Então é assim que você faz. Não precisa você escrever todos. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, você vai perder tempo na prova, né? E aí, o que a gente faz agora? Pega os dois, né, ó, 4 mais 4 e divide por 2, né, que vai dar 8. 8 dividido por 4 dá 4. Então, pessoal, minha moda também será... Desculpa, minha mediana também será 4. Vou colocar bem aqui, ó. Tá? Minha mediana será 4. Pessoal, tudo bem, entendido, bonitinho, passo a passo, bem legal aí, né? Lá na aula, no vídeo também, eu fiz bem devagarzinho, passo a passo, tá bom? E aí ficou, é a forma, vamos dizer assim, mais rápida de você fazer a mediana, certo? Por último, a média, né? Que a gente está fazendo na ordem que está ali, tá? Vou colocar até logo aqui, ó, ME, certo? A média, certo? A média, nesse caso, é chamada de média ponderada, né? Vamos lá. Ó, a gente vai fazer o quê, ó? 1 vezes 10... A gente multiplica aqui, ó, o número vezes a quantidade. Dá 10, né? Aí, ó, 2 vezes 20 dá 40, certo? 3 vezes 40 vai dar 120, tudo bem? 120. 4 vezes 120 vai dar 480. E 5 vezes 10 vai dar 50. Tudo isso dividido pela quantidade, que é quanto? 200. Tudo bem? Então, a gente faz isso aí. Como eu já fiz esse cálculo aqui, para a gente não perder mais tempo e tal, certo? Ele vai dar 3,5. Tá? É a média, tá bom? E aí, no final, pessoal, na questão, ó, ele quer que você multiplique os 3, né? Então, quando a gente multiplicar 4 vezes 4, né? Vezes 3,5, né? A gente fizer esse cálculo aí. Isso aí vai dar, ó, quanto? Que deu aí? 56. Tudo bem? Multiplicando os 3 aí, vai dar 56, né? Então, assim, eu parei minha aula aqui para voltar para a aula anterior. Eu sempre vou fazer isso. Sempre volto um pouquinho a aula, pegar aquele gancho, né? Eu faço isso com meus alunos também e o resultado é muito melhor, né? Muito bom mesmo, muito bom. Esse ano, terceiro ano, eu tive muito cuidado de fazer isso. Sempre, né, quando a gente está fazendo sequência, fazer essa volta para o aluno pegar o gancho e a gente prosseguir. Alguma dúvida? Estou à disposição para as dúvidas. Tudo tranquilo. Estou achando que vocês hoje estão calados. Bruno Marques, amanhã, ele faz muita zoada com vocês? Bruno faz zoada, viu? Bruno faz muita zoada. Bruno é um colega que eu tenho um coração muito bom. Cara, gente boa, né? E muito feliz em estar aqui no IB, né? Em trazê-lo para o IB. Tranquilo? Vamos embora, viu? Presta atenção. Vamos lá. Vocês estão muito calados. Ok, pessoal. Nosso próximo... Opa, pois não. Opa. Eu não entendi porque o ME aí é 3,5, na verdade. O ME é 3,5. Quando você somar aqui, ó, 10 mais 40, 50, 50. Bem aqui, ó, essa soma aqui, ó. 10 mais 40 mais 120 mais 480 mais 50, tá? Vou somar aqui rapidinho, tá bom? Esses dois aqui, ó, dá 600, certo? 600 com mais 50, 650, né? 650 com mais 50 dá 700. Essa soma aqui dá 700, certo? E aí, quando você divide 700 por 200, tá bom? Aí aqui, ó, corta os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. 7 dividido por 2, 3,5, tá bom? A média é 3,5. Entendi. Estava confundindo a ME com a média. média. A média. Beleza. Ótimo, beleza. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Agora vocês vão aprender uma coisa nova, que a gente não viu ainda e está lá no edital, certo? Vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui, bem rapidinho, ó, deixa eu voltar aqui. Bem aqui, ó, no 2. Deixa eu ver se eu coloquei, tá aqui, ó, no 2.5, né?
Técnicas de análise descritiva de dados com médias, ó, médias, medianas, ó, percentis. Vamos entender o que é esse negócio aqui, ó, né? Percentil, tá bom? Vamos lá. Pessoal, existem várias, né? Isso é chamado de separatrizes, né? Quando a gente estuda estatística. O pessoal da matemática que está trabalhando comigo aqui hoje sabe o que é isso, né? Separatriz, né? A gente faz vários cálculos, tem vários, né? Não vou entrar nesse mérito aí não, né? Tem os quartis e tal. Né? A gente vai falar dos percentis, tá bom? A gente vai entender o que é um percentil, né? O próprio nome já vem, ó, percentil, né? Percentil, porcento, né? Vou colocar assim, ó, porcento, por 100. Vou até melhorar, ó, por 100, tá bom? Entendam isso, por 100. O que é isso? É quando eu pego... Pode falar, Cícera. Oi, Cícera. Deixa eu ver se a Cícera perguntou aqui, é que eu não estava olhando as mensagens. Desculpa. Não está aparecendo a tela, não, que o professor está explicando, não. Está aparecendo ainda a tela do gráfico, da tabela ainda. Para mim não está aparecendo a tela, não. Não sei se para os demais já está aparecendo na tela. Aperta F5. Aqui né? está normal. Aperta F5, pode ser a sua internet, né? Que esteja um pouquinho... deu uma desestabilizada aí. Aí aperta o F5. Se não atualizar, aí tu sai bem rapidinho e volta novamente, que dá certo, tá bom? Pronto, Ok? eu vou sair aqui e voltar de novo para a aula. Pronto. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Percentis, né? O por 100. Entenda logo, o por 100, certo? O que você vai fazer, né? Você vai pegar um conjunto de dados, né? Você vai ter vários dados, né? Você sabe, por exemplo, se você entrar no site do INEP, cara, ele tem dado que você fica louco, né? Louco mesmo. Estava olhando os dados de matemática, né? Do Enem 2023, né? Cara, ali que ele dá muito dado, muita loucura, tá? Né? Nota, não sei o que, média, não sei o que mais lá. Tem muito dado mesmo, né? E eu vou pegar esse conjunto de dados, né? E vou dividir por 100, né? Por que isso vai ser importante? A gente vai já entender isso aí. De uma forma bem legal mesmo, sabe? Rápida até, né? E aí o que acontece? Você vai pegar esse conjunto de parte, de dados, e vai dividir em 100 partes, né? Mas primeiro, para você fazer isso, você precisa organizar esses dados do menor para o maior, certo? Então, assim, você vai dividir por 100, né? Outra coisa que você faz é organizar esses dados, né? Vou pegar minha caneta aqui, pronto, para ainda. Você vai organizar os dados, ó, organizar os dados, né? Do menor para o maior, tá? Do menor para o maior, né? E aí eu entro de novo aqui, né, com os meus amigos matemáticos aqui do grupo, né? Pessoal, eu tenho que, vocês sabem muito bem disso, né? Entrar com a estratégia, porque aqui não tem só professores de matemática, né? Tem professores de história, né, que faz muito tempo que eu não estudo matemática, então tem que usar aqui uma linguagem mais tranquila, né? E peço desculpas aí ao pessoal da matemática, às vezes eu vou usar uma linguagem bem lá embaixo mesmo, tá bom? E aí, pessoal, quando você pega isso, divide em 100 partes, cada partezinha dessa é chamada de percentil, né? Daqui a pouco vocês vão entender isso, né? O que significa dizer assim, ó? Eu quero saber quem é o 10º percentil de um conjunto de dados. Imagina, eu tenho vários dados, eu quero saber o que significa o 10º percentil, né? Por exemplo, vamos supor que vários dados, né? Vou colocar aqui dados, aqui um dado, aqui outro. Vários dados numéricos, né? Qualitativos, tá? Desculpa. Quantitativos, né? Vamos lá, vários dados aqui, né? Certo? E aí eu quero saber, aí vamos supor, a gente fez um pequeno cálculo, né? E viu que o 10º percentil é esse cara bem aqui, ó. Deixa eu colocar ele bem aqui, ó. Vai ser esse cara bem aqui, ó. Esse aqui, ó, é meu 10º percentil. O que é que significa isso, né? Vamos lá. Estamos falando de 10% dos dados, né? O que é que representa isso, ó? Esses dados que estão aqui, né? O que é que representa ele, né? São os 10, ó, são 10% dos menores dados. O percentil é isso. Por isso que você divide por 100, né? Quem está atrás desse percentil aí são os 10% menores dados dentro de um conjunto. Automaticamente, quem está depois é o quê? 90% dos dados maiores do que aquele que você está estudando. Vamos supor que o 10º percentil é uma média, né? Vamos dizer, uma meta, né? Uma meta, por exemplo, você quer uma meta, né? Então, o que é que a gente percebeu? Esse número que está bem aqui, né? Que é o 10º percentil, os números que estão abaixo dele representam o quê?
10% dos menores dados em relação a essa meta, né? Automaticamente, quem está depois dele é 90% dos dados maiores, né, do que a meta que foi estabelecida. O que é que a gente pode concluir? Que a gente conseguiu um objetivo bem legal, né? 90% dos nossos dados estão acima da meta que a gente, vamos dizer assim, adotou para esse critério, né? Então, isso é calcular o percentil. Esse é o sentido de você fazer isso, né? Ele vai te dar uma noção dos dados que estão abaixo dele e dos dados que estão acima dele. Tudo bem? Estou falando de um modo geral. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo prático, com números, e a gente vai entender melhor. Eu quero, primeiramente, que você entenda o que é que ele significa, né? Por que a gente calcula o percentil? A gente calcula exatamente por isso. A gente quer saber os dados que estão abaixo dele, né? A quantidade, a porcentagem de dados que estão abaixo dele e a porcentagem de dados que estão acima dele. Vamos supor que a gente estipulou, né, que uma meta na nossa sala, por exemplo, tem 60 alunos, vamos supor, né? Hoje de manhã eu passei por essa experiência, tiveram que juntar 2 salas numa só, eu dei aula para 82 alunos numa sala só, hoje de manhã, viu? Quando eu cheguei assim de manhã, eu olhei assim, meu Deus, eu quero ser professor, né? E aí tem uns alunos que olham para você e dizem assim, Daniel, tu vai dar aula para todo mundo, né? Não, cara, eu dei aula para muito mais gente do que 82. Ela não vai fazer diferença para mim, né? Pode ser 2, pode ser 5, né? Mas é complicado, né? Complicado. Você sabe que a quantidade é complicada, né? Aí vamos supor que na minha sala hoje, né? 82 alunos. A gente fez uma meta, fez um trabalho, né? né? E diz assim, eu vou estipular uma meta aqui. Vocês têm que tirar mais do que 6, né? Vamos supor que essa nota aqui foi 6, né? Ou seja, a meta que a gente estipulou. Nesse caso, o que aconteceu? 10% dos alunos ficaram abaixo do percentil, que é a meta que eu adotei, né? E 90% ficaram acima. Ou seja, foi um trabalho legal, né? Esses 10% a gente vai ter que procurar aí, né? Através de outros métodos, melhorar um pouco dessa nota dele, para ele não ficar tão prejudicado aí. Certo? Tudo bem? Olha a pergunta que eu fiz, ó. Um estudante obteve a nota 9. Presta atenção, obteve a nota 9 na prova de geografia. E está na posição 90. Isso aqui é nada, tá? Foi um errozinho gráfico aí, mas sem muito prejuízo, né? E aí o que aconteceu, ó? Quando ele foi olhar lá, né, nos dados percentis, a nota 9 dele proporcionou o que para ele? Ele está no percentil 90. Então, bora pensar, ó. Existem vários dados, né? Vários. E está aqui a nota 9 dele, né? Essa nota 9 classificou ele no percentil 90, né? Tá aqui, olha, classificou ele no percentil 90, né? O que é que significa isso, né? Vamos lá, significa que 90% dos alunos tem nota menor do que a dele, né? Ó, observa, ó, 90% dos alunos, significa que 90%, né, dos alunos, né, obtiveram, colocar assim, né, obtiveram nota inferior ao estudante. Inferior ao estudante. Pessoal, é uma coisa bem simples, tá? Tem nada demais para sentir, né? É só vocês. E automaticamente tem o quê? Tem 10% dos alunos que tiraram nota ou igual a 9 ou superior a 9. Tudo bem? Então, 10% ficaram acima dele, né? E 90% ficaram abaixo dele, né? Que é mais ou menos o que acontece hoje, né? Tudo bem? Pessoal, deu para entender a ideia de percentil de uma forma legal? Pode falar, Cauê. Professor, mas se ele é a posição, se ele está no percentil 90, ele não seria exatamente o percentil 90? Não teria 89 para trás e 10% para frente, não? Não, porque a gente leva em consideração. A gente leva em consideração apenas, não é a referência a ele, são os que estão menores do que ele, certo? Menores do que ele. A gente fala que é 90%, não vai dizer 89%. 90% tem a nota igual a dele ou menor do que ele. Ah, certo? igual ou menor, beleza. Agora ficou Beleza, claro. ok, tranquilo. E os outros 10%, claro, vão ter notas, né, maiores do que ele. Mas, por exemplo, o cara que está depois dele pode ter tirado um 9 também, sem problema, certo? Não teria problema não, tá bom? Vamos lá, vamos para o exemplo prático, né, para a gente ver isso aqui bem legal, certo? Sim, desculpa, antes de falar isso, né, qual a importância do percentil, né? Por que a gente calcula o percentil, né? Quais são as suas, vamos dizer assim, né? Por que a gente faz isso, né? Olha aí, ó, permitir posicionar uma série de dados ordenados de forma que a porcentagem que está abaixo e acima da posição pode ser determinada. Foi o que eu falei para vocês, né? A gente
localiza o percentil para ver aqueles que estão abaixo, né? Aqueles que estão acima desse percentil que a gente estipulou, né? O percentil também permite que você manipule uma série de dados de maneira fácil, né? E compreensível. E atribua uma posição a eles, né? Ou seja, quando a gente tem o percentil, né? A gente, o que acontece, né? Como ele está dividido por 100, né? Aí, por que divide por 100? Por cento, né? Vai ter uma porcentagem, vai ter aquela segurança de porcentagem. É como eu falei, por exemplo, naquele primeiro lá, né? 90% dos alunos estão com a nota abaixo de 9, né? E 10% a gente precisa saber, né? Manipular esses dados. Por que só 10% está acima de 9? Né? E por que 90% está abaixo? Procurar maneiras, né? Métodos, para a gente poder fazer essa melhora aí, né? Melhorar mais essas notas do pessoal que está mais embaixo, ou ver por que essas pessoas que ficaram 10% acima estão melhor do que os outros. Então, a gente faz todo esse posicionamento com o percentil. Tudo bem? Vamos lá. Vamos por exemplo prático. Acho que eu trouxe um exemplo prático aqui para a gente. Tá aqui. Vamos lá, né? Bora fazer aqui um exemplo prático bem legal, bem bacana mesmo, tá? É rápido, tá bom? Muito rápido mesmo, certo? E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem acontecer. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu abrir isso aqui primeiro, certo? Vamos lá. Existe uma equação, né? Existe uma equaçãozinha, né? Ó, detalhe, tá? Eu vou falar aqui, ó, de dados, tá? De dados não... Presta atenção, ó. Não agrupados, tá? Vou falar de dados não agrupados, tá bom? É o primeiro ponto, tá? Existe uma equaçãozinha bem simples, bem rápida, tá bom? Para você calcular o percentil, calcular a posição, calcular o valor do percentil, tá? E etc. Ela é assim, ó. I, tá? E daqui a pouco eu falo quem é quem, certo? Aí você vai pegar, ó, P sobre 100 vezes N, tá? Como é que, quem é quem aí? O P, vem aqui, ó, o P, ele é o percentil que desejamos, né? O percentil, né? Que deseja se descobrir. Vou colocar na linguagem simples aqui, ó. Que deseja descobrir. Que deseja descobrir. Vou colocar de uma forma bem simples, tá? O N, atenção, ó, o N aqui, né? É o número de dados que a gente vai ter, né? O número total de dados. Tá? O número total de dados. Isso aqui é o N. Tudo bem? Certo? E o I, né, vamos dizer assim, é a posição, né, que a gente quer, né, dentro do processo lá daqui a pouco eu falo o I de uma forma mais tranquila para vocês, né? Por exemplo, né, se esse cálculo do I, tá? Se esse cálculo do I for um valor não inteiro, presta atenção, ó. Se for um valor não inteiro, por exemplo, eu te calcular o valor do I e ele der um valor não inteiro, o que é que você vai fazer, né? Você vai aproximar, atenção, ó, você vai aproximar para, atenção, ó, para o valor inteiro mais próximo, superior, valor inteiro, tá? Superior mais próximo. Superior mais próximo. Por exemplo, né? Se der 2,3, você arredonda para 3, né? Se der 7,9, você arredonda para 8, tá? Superior mais na frente. Agora, se você, né? Se você achar um valor inteiro, o que é que você vai fazer, né? Você achou um valor inteiro, 2, por exemplo, 2, né? Você vai pegar esse valor que eu vou chamar de IK, que é um valor, uma posição, né? Vai pegar o sucessor, que é o IK mais 1, né? Que é o sucessor, está na frente dele, o I e o sucessor dele, e vai dividir por 2. Bora entender tudo isso na prática agora, certo? Vamos entender tudo isso na prática. Vamos supor. Imagina só que eu tenho esse conjunto de notas aqui. Eu anotei aqui, eu vou, né, colocar aqui, ó, 1, 0, 2, né, 3, né? Você está chateado com seus alunos, né? Pegou a nota deles, não disse de quem era quem, né? E aí foi dar uma aula de estatística para eles, foi explicar para eles o que é que está acontecendo na sala. 10, 10, 10, 10. Tá aí. Uma salazinha com 20 alunos, essas foram a nota deles, né? Aí bem aqui, ó, bem aqui é o José. Tá bem, esse cara aqui, ó, o José, né? O José tirou 9. Aí disse, olha o exemplo do José. José é uma menina que trabalha de manhã, entregando água, mas vem para a aula
tá aqui, ó, aula noturna, cansado, tirou 9 na prova. Vocês não têm vergonha, não, de tirar dando nota mais baixa, melhor? Aí você olha para o José e diz assim, José, calcule aí o seu percentil, né? Ou seja, ele quer saber qual é o percentil do José, né? O que o José representa dentro desse processo, né? Aí olha bem, presta atenção, olha bem, ó. Olha o que vai acontecer, né? Aí ele vai lá e coloca aqui, ó. Vai fazer assim, ó. A nota dele foi 9. É o I, né? É o valor, certo? O I é o valor. Certo? Tirou 9. Eu quero saber qual é o percentil desse 9 dentro dos dados, né? O que representa esse 9 para mim? Sobre 100 vezes 20. Tudo bem? Vou fazer assim, né? Concorda comigo que eu poderia dividir, ó, 20... Dividir não, vou simplificar, né? 20 com 100, né? Aqui fica 1 e aqui fica 5, né? Porque eu estou multiplicando, eu posso simplificar, né? Eu posso multiplicar o 20 com 5. O que foi que sobrou? Vou botar mais na frente aqui. Vai ficar 9P sobre 5, né? Porque 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma. E aí, terminando aqui, ó, P 5 vezes 9 dá quanto? 45. Certo? Claro, pessoal, que aí eu coloquei, né, só um exemplo prático para vocês entenderem o processo, né? O que significa isso, né? Dentro do percentil, né? Dentro do percentil. Lembra que eu tenho 20 notas, né? Mas é como se eu tivesse distribuído em 100 partes isso, né? 45% dos alunos, né, ó, 45%, né, dentro do percentil, né, como se fosse dividido por 100, né, estão com o quê? Com notas abaixo de 9. Tá? Abaixo de 9. 45% estão com notas abaixo de 9. Isso dentro do percentil, né? Qual era uma outra pergunta que eu poderia fazer, né? Eu poderia perguntar para você assim, ó. Qual é o percentil 73? Né? Ou perguntar para você qual era o percentil 84, né, por exemplo. Não vou perguntar o 73, não. Eu vou perguntar qual seria, né, o percentil aí, né, o valor percentil do, sei lá, né, deixa eu localizar melhor aqui, né, do primeiro 10 aqui, ó. Né, poderia perguntar isso também. Então, é isso que você trabalha dentro do percentil, tá? Bora para por exemplo, prático mesmo. Vamos lá, vamos para cá. Depois eu volto aqui para a porcentagem, tá? Vamos para cá. Olha bem. Em uma certa prova de concurso, né, as notas foram dadas na escala de 0 a 10. Né? O quadro abaixo mostra a nota de todos os candidatos. O desempenho de um candidato nessa prova é o seu percentil. Olha bem, ó, o desempenho de um candidato nessa prova é o seu percentil. Que significa a porcentagem do número total de candidatos que tiraram nota menor do que ele. Ó, eu quero, né, tirar uma nota menor do que ele. Tudo bem? João tirou nota 7, né? Nesta prova, o percentil de João é... Então, o que a gente vai pensar aqui primeiro? Com calma, né? Vamos lá. Eu quero saber qual é o percentil do João, né? Certo? Qual é o percentil do João? Aí, olha bem. Se você olhar aí, né? Eu tenho 40 termos. Certo? Eu tenho 40 termos aí, né? E aí, o que eu quero? Eu quero o percentil em relação às menores notas do que 7. Daqui a nota do João é 7. Então, o que a gente vai fazer? Vamos contar quantas notas tem abaixo de 7. Certo? Vamos ver quantas notas tem abaixo de 7. Certo? Então, vamos lá. Presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para a gente não organizar e perder tempo, né? A gente só conta isso, né? 4, 5, 6, né? Abaixo de 7, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abaixo de 7, tá? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tá vendo? 32, 33. É isso mesmo? Esqueci alguma? Não, né? Vamos lá. 33, né? E a nota do João, que é 7, 34. Né? Então, ó, presta atenção, ó, meu I
é 34. Certo? Meu I é 34. Então, jogando na fórmula, como é que fica? Ó, desculpe, né? P sobre 100 N. Tudo bem? Aí meu I, ó, 34, né? Que é a quantidade, né? O P é o que eu quero descobrir, né? Sobre 100 vezes 40. Essa era a ideia da questão, tá? Vou fazer assim, ó, né? Como aqui tem 1, tá? Eu vou fazer diferente aqui, ó. 1 vezes 40p, que eu posso multiplicar o 40 vezes o p aqui, ó, certo? 1 vezes 40p dá 40p, tá? E 34 vezes 100 dá 3.400. Ou seja, o p seria 3.400 dividido por 40. Ou seja, se você fizer esse cálculo aí, vai dar exatamente 85%. Então, esse era o percentil dele, 85%. 85% das pessoas estão com a nota abaixo dele, inferior a dele. Tudo bem? E aí, Jéssica, tudo pode falar? Oi, boa noite. Esta é uma pergunta. Por que que no outro exemplo você usou somente a nota 9 e não a quantidade de números que É, tinham abaixo de 9? por isso que eu tava achando estranho o processo. Até depois eu olhei, vou voltar lá. Você tem razão. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu acabei pegando a nota 9, né? Desculpa, foi mal. Eu peço desculpas, tá? Peraí. Desculpa, deixa eu abrir aqui. Pessoal, bem aqui, ó, desculpa, tá? Eu cometi aqui esse erro mesmo. Eu botei foi a nota, né? Não é a nota, tá? Desculpa, foi eu que errei, tá? Desculpa. Eu até achei estranho 45%. Mas vamos lá, de novo, tá? Foi na hora que eu tava com a pergunta na cabeça, acabei fazendo outra coisa, né? Vamos lá, vamos descobrir o percentil do José, desculpa, né? Vamos descobrir, ó, o percentil, tá? Do José. Desculpe, tá? Vamos lá. Então vai ser aqui, ó. Para eu pagar melhor. Aqui, desculpa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu estava querendo gerar uma nova pergunta e acabei esquecendo disso. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 com a do José. Desculpa, tá? Vamos lá. Então são 15, né? Aí aqui em cima, ó, P, né? Esse P, né, sobre 100 vezes a quantidade, que no caso aqui eram 20, né? 20, beleza, né? Nesse caso eu dividi, vou fazer normal de novo, tá? Vou colocar 1 aqui. Aí aqui em cima, ó, 1 vezes P20 dá 20P, tá bom? E 15 vezes 100 vai dar, né, 1.500, tá bom? Aí a gente faz o P aqui, ó, 1.500 dividido por 20, né? Cancela 0 com 0, desculpem, tá? 75%. Desculpa, tá? Então aqui, ó, deixa eu pegar outra cor, né? Eu acabei pegando a nota, não foi a quantidade, né? Desculpem. O que acontece? Ele tem um percentil 75, ou seja, 75% estão aqui abaixo dele. Tudo bem? Obrigado. Desculpa quem falou. Foi eu que eu acabei pegando 9 e não contei, tá? Pessoal, bem tranquilo. O percentil é bem tranquilo mesmo, tá? É só isso aí mesmo. E eu vou ser sincero com vocês. Não vejo possibilidade. É como eu falei no início da aula. Falo por quê? Eu falo, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, o percentil, no máximo, que ele vai cobrar é localizar isso que quer que você interprete isso, né? 75% dos dados estão abaixo, né? 25% estão acima, né? E, através disso, ele pode gerar, né? Algumas, vamos dizer assim, algumas formas de melhorar isso, né? Por exemplo, nessa sala aqui, se você olhar, esses 75% das notas, né? Se a média for 7, poucas delas estão acima de 7, né? Então, alguma coisa está acontecendo para que tanta gente fique com nota, né? Você vê que é uma discrepância muito grande, né? Por exemplo, se a média for 7 aí, né? Vai ter vários alunos aí abaixo da média. Por exemplo, ele pode te dar um conjunto de dados, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Por exemplo, vamos pegar esses aqui, né? Por exemplo, quem ficou abaixo da média, né? Por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar o azul aqui, né? Vamos supor, bem aqui, ó, deixa eu colocar, desculpa. Colocar bem aqui assim, ó. Situação 2.
Por exemplo, eu quero saber, né, o percentil dos alunos que estão com a nota, né, abaixo de 7, né? Abaixo de 7. Vamos supor que a média é 7. Tá bom? Aí eu quero saber o percentil aí. Aí eu ia bem aqui nesse 7, ó. Né? Ia bem aqui no 7, tá bom? Contava, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o 7, 13, né? Aí eu colocaria P 100, né? No caso aqui eu tenho 20 elementos, né? Colocaria 1, aí ficaria 1 vezes 20p, ficaria 20p, igual a 1.300, né, que é 13 vezes 100 aqui. Aí o P, ó, 1.300 sobre 20, 0, 0. Ou seja, o que é que a gente pode tirar aí, né? Que 65% dos alunos estão tirando menos do que 7. 7 ou menos do que 7, né? Ou seja, é um dado muito alto, né, dentro de uma classe pequena com 20 alunos, né? Quando a gente divide por percentil, exatamente para poder descobrir essa porcentagem. Por que está acontecendo isso, né? Quais são as atitudes que eu vou tomar para poder fazer isso? É isso que eu quero que vocês guardem por enquanto, né? Quando a gente for trabalhar as questões da interpretação, eu quero que vocês saibam fazer esse processo. Tudo bem? Esse era o objetivo, né? Desculpa, tá? Coloquei o 9 porque eu estava pensando assim, né? Qual seria o percentil do 9? E acabei colocando 9. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Alguma dúvida? Ó, a gente começa a falar, o tempo passa voando, né? Vamos lá. Próxima questão. Aliás, próximo item. Vamos lá. Deixa eu ver o que é que eu trouxe para vocês aqui, ó. Sim, vamos falar um pouquinho de porcentagem, certo? Vamos falar só um pouquinho mesmo, rápido, né? Eu até falar uma coisa para vocês aqui, bem legal, né? Eu trabalho numa escola particular aqui em Fortaleza, né, e alguns professores me procuraram, né, as professoras do ensino fundamental 1, né? Elas sempre estão lá lanchando com a gente, é legal, o clima fica bem bacana, né? E eu sempre falo, ensino fundamental 1 deveria ganhar 7 vezes o salário, né? O salário multiplicado por 7, né? Eu brinco com elas muito isso, né? Um trabalho muito imenso, né? E aí muitos me procuraram porque estavam com dificuldades, né? Elas falaram para mim que eu estava fazendo um curso e tal, né? De interpretação de dados, elas querem fazer o concurso. E elas têm muita dificuldade. Aí uma delas assim, na hora do intervalo, eu posso vir aqui te pedir umas aulazinhas? Assim, pode vir. Aí eu começo a brincar com elas, né? Com porcentagem e tal. E eu já estava falando isso para elas, né? Falei para elas que quando elas quisessem contar comigo, eu disponibilizaria para elas esse tempo para poder trabalhar junto com elas. Sobre porcentagem, a gente vai fazer 3 coisas bem rápidas, tá? São bem rapidinhas mesmo, né? A gente vai fazer uma comparação de 2 valores, né? Quando aumenta e quando decresce, porque ele pode perguntar isso para você, né? Se está aumentando, se está decrescendo e tal, etc, tá? Isso aí, né? O que eu vou falar para vocês aqui não é só para o concurso, não, né? Desculpe meus colegas professores de matemática. Eu estou falando para os outros professores que, às vezes, não têm muita essa habilidade, né? Então, assim, o que eu vou falar para vocês aqui é para a vida, para você usar lá fora, na sua vida. Às vezes você não sabe qual é. Tem alunos que saem do colégio e não sabem calcular a porcentagem. Eu paguei uma multa de 6%, como é que eu calculo isso? Aí calcula 6% do valor para depois somar. Não precisa fazer isso, não. É o mais simples possível. Qual o primeiro caso que eu vou fazer aqui com você? Então, eu vou fazer os 3 casos aqui para a gente poder entender isso bem legal, certo? Eu quero muita atenção agora para quem tem dificuldade com isso. O primeiro caso que eu vou falar de porcentagem aqui é sobre a variação, sobre a variação percentual. Tá? Vou falar sobre a variação percentual, né? O que é isso? Por exemplo, né? Vou supor uma situação para vocês. Vocês passaram em frente a uma loja, né? Sei lá, e viram um produto, né? E ele custava R$80. Certo? R$80. Era o preço lá. Assim, opa, tá barato. Acho que amanhã eu vou trazer o cartão para comprar, né? Tava sem o cartão, sem nada, não queria gastar o dinheiro, queria passar no cartão e não tinha. E foi no outro dia que você chegou na loja, né? Já estava R$96. Isso significa que houve um aumento, né? Houve um aumento, né? Aí o que é que eu faço? Tem um valor antes, quanto é o valor antes? 80, né? E tem um valor depois, que é 96. Então está tendo uma variação de preço. As questões que eu encontrei, as novas questões que eu encontrei, falam muito de variação, esse tipo de coisa assim, então eu quero que vocês entendam isso. Daniel, vai ser preciso eu calcular, cara, o cálculo é bem rapidinho, um cantinho aí, ó, só para saber se o item está verdadeiro ou falso, por isso que eu estou ensinando isso a vocês, né?
Então, pessoal, sempre façam essa setinha, indicando que está tendo um aumento, né? Mas, por exemplo, se fosse 96 e caiu para 80, aí você vai a setinha descendo. Por que é importante isso, né? Para te ajudar a melhorar. Porque o valor que vem antes da setinha é sempre o valor 100%. Né? Bora pensar, né? Se nesse momento eu tivesse na minha mão aqui, ó, R$500, o que seria R$500 em porcentagem para mim nesse momento? Vamos supor que era o único dinheiro que eu poderia contar. E aí, me responde aí. Se eu tivesse R$100, aliás, R$500 na minha mão agora, o que esses R$500 representaria para mim em porcentagem? 100%? 100%. Muito bem, né? 100%. Só tenho R$500 na minha mão a 100%. Tudo bem? Agora vamos lá, presta atenção. Hoje eu tinha R$500. Amanhã, vamos supor que a gente tivesse uma aula, né, extra, e aí alguém perguntou, e aí, professor, ainda tem os R$500? Não, assim, ó. Aí amanhã, dia 30, certo? Sim, papai tive que comprar uns remédios aí, né? Tava com uma crise de garganta e tal. E agora eu só tenho R$420. Aí eu pergunto, amanhã, o que é R$420 para mim? Hein? Oi. E aí, pessoal, amanhã, eu tenho 420 na mão. O que é 420 para mim amanhã? 100%. O dinheiro que eu tenho, presta atenção, dinheiro não, falar dinheiro, né? Porque eu tô falando dinheiro. O valor que você tiver no momento do cálculo, ele é o que para você? R$100. R$100, né? Eu gosto de usar uma linguagem muito próxima dos meninos, né? Aí tem os meninos que apostam negócio de jogo aí. Para apostar negócio de jogo, rapaz. Né? Tem de escola particular, tem uma granazinha a mais, né? Tá? Aí eles estavam ganhando nesse negócio de jogo. Vocês têm quanto aí no negócio de vocês? Aí eles tinham R$200. Tinham ganhado R$200 de aposta. Aí eu perguntei para eles: o que é esses R$200 que vocês têm aí? Aí eles disseram 100%. Beleza. Aí eles apostaram no dia. E aí, tio? Ganhamos um outro R$70. Tem 270. Aí eu perguntei: e o que é 270 agora para vocês? Aí ficaram olhando para mim. Lembra da aula? Aí, 270 é o valor que a gente tem hoje. Então, esse valor para a gente é o quê? 100%. Né? Então, no momento do cálculo, pessoal, aquele valor que você tem é 100%. Se ele for alterado, ele passa a ser um novo 100%. Tudo bem? Mas vamos voltar para cá. Por que a setinha, né? Porque esse cara aqui agora, ó, esse cara aqui, ele é o valor antes, né? Antes do aumento. Antes do aumento era R$80. E o valor antes, ele é sempre 100%. Sempre o valor antes 100%. Então, se ele era 80 ontem e hoje passou a ser 96, o 80 é o 100%. Então, o que você poderia fazer? Você ir lá no cantinho da sua prova fazer assim, ó. Mas a gente não vai fazer assim. Então, eu iria fazer assim, ó. 80 está para 100%, assim como 96 está para X. Fazia uma regrinha de 3. Por isso que é importante você saber quem é o 100%. Certo? Mas nós não vamos fazer por regra de 3. Vai ser mais simples ainda. Olha o que a gente vai fazer. Para a gente descobrir quanto é que está variando percentualmente, nós vamos usar essa pequena formulazinha aqui, ó, bem simples. O DIF, eu já explicar o que é. Sobre o VA vezes 100. Oh, meu Deus, lá vem mais uma fórmula. Cara, tu vai adorar essa fórmula aí. Eu te desafio, né, a fazer isso. Olha bem. Pessoal, quanto é a diferença? Quanto é essa diferença aí? De 80 para 96? R$16. A diferença é R$16. Então, houve um aumento de R$16, né? Esse aumento de R$16 foi em cima de quem? Do valor antes, que era 80. Você faz a diferença pelo valor antes e multiplica por 100. 16 e 80 dá para simplificar por 16, porque o 80 é 5 vezes o 16. Então, se eu dividir aqui por 16, fica 1. E se eu dividir aqui por 16, fica 5. Então, ficou quanto? Ó, em cima ficou 100 dividido por 5. Ou seja, quanto é que foi o aumento? O aumento foi de 20%. Então, o preço sair de 80 e chegar em 96, ele aumentou 20%. Tudo bem? Então, ó, isso aqui, ó, é importantíssimo. Importantíssimo mesmo, né? Para você calcular as variações nos gráficos, se tiverem. Se ele pedir para tu interpretar lá, né? Por exemplo, ele vai dizer que uma nota
que a meta, né, de um plano qualquer aí do governo, a meta é que esse aluno crescesse 20 pontos percentuais, né? Vamos supor que ele fez isso lá na prova. Aí ele botou, o aluno tirou uma nota 80, tirou uma nota 96. Aí você faz o cálculo bem rapidinho e aumentou 20%, não tem certo. Tudo bem? Então, ó, variação percentual, certo? Não esquece disso, variação percentual, né? Se for aumento, bota a setinha para cima. Se for desconto, bota a setinha para baixo. E lembra, sempre quem está antes da setinha é o 100%. Tudo bem? Segundo caso. Vamos lá, segundo caso, tá? Vamos para cá. Eu aumentei demais agora, não foi? Eu diminuí eu aqui, foi muito grande. Bati sem querer. Ixi, agora eu fiquei pequenininho demais. Agora vai ficar assim. Vamos lá, atenção. Sou muito feio, melhor assim. Vamos lá. Segundo caso, vamos lá, segundo caso. Certo? Segundo caso. São os aumentos e os descontos, tá? Por exemplo, né? Eu vi uma questão recente de um mestrado da Universidade Federal, acho que foi do Espírito Santo, que eu coloquei no TD do material, que o pessoal vai entregar um material muito massa para vocês, tá? Só de questões, tá bom? E eu vi essa questão, e a questão era assim, ele tinha uma linha do tempo, né? Vamos dizer assim, era uma linha do tempo, um gráfico em linhas, né? Um gráfico em linhas, né? Aí o gráfico fazia assim, depois ele fazia assim, aí depois o gráfico ficava assim, bem reto, ó, né? Aí bem aqui, ele dizia que era 2010, vamos supor, né? Bem aqui ele dizia que era 2010, tá? Aí ele falava o seguinte, vamos supor que em 2010, né, esse valor aqui, né, esse valor aqui, vou colocar um valor tranquilo, certo? Era de 300, né? Era de 300, tá? E há uma estimativa, né? Há uma estimativa de crescimento, presta atenção, há uma estimativa de crescimento de 5%, né, a cada 10 anos, ó. Um crescimento, ó, crescimento, tá? De 5% a cada 10 anos. E observa, ó, é uma reta, né? Há um crescimento linear, certo? Linear. Tudo isso é importante. Quando a gente for fazer as questões, vou estar te chamando a atenção. Aí eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar, porque eu sou um cara que gosta de mostrar as coisas para vocês assim de uma forma legal mesmo, para vocês aprenderem mesmo, certo? Lá atrás, de novo, lá atrás, ó. Vou voltar aqui. Bem aqui, ó, ele fala assim, ó, médias, ó, médias, medianas, né, percentis, ó, percentis, proporções. Bem aqui, ó. Cuidado com esse termo aqui, ó. Que eu já vi uma aluna falando o seguinte, presta atenção, né? É uma coisa que eu já vou alertar vocês, né? Quando a prova sair e tal, a gente vai analisar a prova, né? A gente vai trabalhar os elementos da prova, a gente vai ver se está tudo ok, se está tudo edital, bacana, né? Pessoal, mas a gente não pode estar anulando qualquer questão por nada, não é assim, né? Apesar dessa banca, a Avalia, ela não ter, né? Não ter muitas questões de indicadores, né? Eu espero que ela esteja pensando na mesma ideia de nós professores, né? Buscando questões, vendo como é que trabalha isso em outros elementos, por exemplo. A URCA, quando ela faz prova de gestores lá na região do Cariri, ela usa interpretação de dados. Tem uma prova que eu achei agora recentemente deles lá, né? Que é difícil achar as provas da URCA, é horrível, né? Aí eu achei a prova de gestores. Era indicadores. A prova teve 6 ou foi 8 questões, não lembro agora. 6 eram gráficos. 6 indicadores, né? Mas assim, um trabalhava no DEB, outro trabalhava em tal e tal, certo? Então 6, só 6 lá dos gestores na URCA lá. Então assim, vamos primeiro entender isso, né? Certo? Proporcionalidade, porcentagem também está aí. A porcentagem nada mais é do que uma proporcionalidade, né? Quando eu falo que vai aumentar 5%, é 5 em 100, proporcionalidade, né? A gente tem que ter cuidado, né? Que às vezes a gente quer anular uma questão da prova e fica sem esse conhecimento do edital. Eu li o edital, eu tô aqui na cabeça, a gente tem que estar aqui bem aqui na cabeça. Então, tome muito cuidado com isso. Aí, beleza, vamos lá. Em 2010 era 300, né? Tinha 300, certo? E há um crescimento de 5% a cada 10 anos. Isso é proporcionalidade, certo? 5% a cada. Então vai subir 5, 10 anos, mais 10 anos, mais 5, mais 5, mais 5, tá? Beleza? Aí o que acontece? Ele quer saber qual é a estimativa em 2030. Né? Ou seja, a estimativa desse valor em 2030.
Aí muitos alunos vão fazer o quê? Opa, peraí ainda. Cresceu 5 até 2020, beleza. Passou 10 anos, não cresceu 5? E depois cresceu mais 5 para 2030. Então cresceu 10. Aí tu erra a questão. Tô logo te dizendo, viu? Tu vai errar a questão, né? Cuidado, né? Quando ele subir 5 de 2010 para 2020, ele vai alterar esse número. Aí os próximos 5 que vai crescer em cima desse número alterado. Então, cuidado. Muito cuidado. Né? Muito cuidado mesmo. Ah, professor, eu gosto de fazer 10%. Pessoal, faça da maneira que você acha mais legal, que você aprendeu. Aqui eu vou te dar uma dica de como você vai fazer. Porque aqui 5% é bonitinho. Mas se ele colocar, por exemplo, 7%, 6%, 12%, aí o negócio pega. Aí olha o que a gente vai fazer. Presta atenção. Foi o que eu acabei de falar para vocês, que tudo que a gente tem no momento do cálculo é o quê? 100%. Então, para mim, nesse momento, o que é esses 300 aí? Esses 300 para mim, ó, é 100%. Né? Vou colocar bem aqui em cima dele, ó, 100%. Aí vai crescer 5 aqui, e depois vai crescer mais 5 aqui, e aí a gente vai ter a resposta. O que a gente faz? A gente pega 300 e multiplica por... Não era 100? Não vai aumentar 5? Então vai ficar quanto? 105. Aí você bota, ó, 105 sobre 100. Tudo bem? Beleza. Aí nós estamos agora em 2020, né? Nós estamos em 2020. Ó, eu vou fazer separado, depois eu vou fazer junto, certo? Isso aqui é o valor de 2020. Pronto. Vocês notarem uma coisa, certo? Vou cancelar aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Se você pegar 3 vezes 105, né, vai dar 315, né? Aí agora bem aqui, ó, né? A gente já usou esse 5 aqui. Aí agora ficou 315, né? O que acontece agora? Esse 100 já não é mais aqui. Agora o 100 é aqui. No novo valor. O novo valor que eu tenho passa a ser, para mim, 100%. Então, agora vamos calcular de 2030. O que é que a gente faz agora? Pega 315, que é o novo valor, né? Como era 100, vai aumentar 5, vai ficar quanto? 105. Aí eu multiplico por 105 sobre 100. Tudo bem? Sempre nessa pegada aí, sempre nessa pegada, tá? Se eu pegar aqui, ó, 315, multiplicar por 105, eu estou fazendo aqui para ganhar tempo, certo? Se eu pegar esses dois aqui e multiplicar, vai dar esse valor aqui, ó. 33075, tá? E aí, como eu vou dividir por 100, duas casas, vai ficar quanto? 330,75 centavos, ó. Ó, como é 2 zeros aqui, ó, 2 zeros, tá? Eu tenho que botar duas casas bem aqui, ó. Tá? A ligação dos zeros está aqui, ó. Então, pessoal, observa, ó, foi crescendo, né? De 5 em 5%. Cuidado, não vai somar 5 mais 5 para dar 10 lá, não, que aí tu erra a questão, certo? Aumentou 5, depois aumentou 5. Daniel, eu preciso quebrar isso? Não, você poderia fazer tudo uma vez só. Tudo bem? E o último caso, tá? O terceiro caso, tá bom? O terceiro caso aqui para a gente poder trabalhar aqui, ó. Certo? Vamos lá, terceiro caso. Vou pegar aqui a caneta. Que é o caso do desconto, né? Da queda, né? Estou colocando desconto, mas pode ser uma queda, né? Uma queda de nível de proficiência, por exemplo, né? E tal, né? Vamos supor assim, né? Estou supondo aqui, né? Uma situação, né? Vamos supor que em matemática, no PISA, né? Colocou um gráfico lá para você, né? Vamos dizer, estou supondo aqui a situação, certo, pessoal? Que, só para a gente poder entender, só para poder contextualizar o processo, né? Ele vai dizer que o Brasil, em matemática, né, no PISA lá, né, estava na posição, sei lá, 96. Né? Vou colocar assim, 96, tá? Era a posição do PISA 96, né? Deixa eu ver, né? Não vai ficar muito legal não o exemplo, mas eu tô tentando fazer um exemplo legal, certo? Beleza? E aí, ele caiu aqui para a posição, deixa eu colocar aqui um valor legal, né? Deixa eu colocar aqui. Aí ele caiu para a posição, né? Sei lá, 82, né? Caiu para a posição 82, né? E aí ele quer saber o percentual dessa queda. Ó, quer saber o percentual da queda. Não é isso não, desculpa, pessoal, porque aí eu estou fazendo variação de novo, tá? Desculpa, não é isso não. Deixa eu ver.
Desculpa, tá? Deixa eu voltar aqui. Não era isso não, que isso aí eu tô voltando para percentual. Né? Deixa eu colocar outra coisa aqui. Beleza, legal. Vamos supor, né, que, vamos lá, ele tinha uma meta, né, sei lá, uma meta de conseguir uma nota, por exemplo, né? Vou colocar que a nota era 80, né? Numa escala lá que ele utilizou, né? Só que aí houve uma queda de 3% nessa nota, né? Tinha como meta fazer 80, mas a nota que conseguiram era 3% menor. Pronto, melhor, né? E aí ele quer saber qual é essa nota, né? Ele tá dizendo, a nota tal foi essa. Aí assim, a variação de queda foi de 3%, por exemplo, né? Como é que se faz um desconto na vida prática, né? Isso é uma coisa muito comum, acho que toda pessoa deveria saber fazer, né? A gente não é analfabeto apenas na leitura, né? A gente agora é analfabeto em 3 aspectos, vocês sabiam disso? Né? A nova realidade, eu estava discutindo isso com um amigo meu que é de filosofia, ele olhou para mim e falou assim, cara, Daniel, eu nunca tinha pensado nisso. Muito bem, eu vou usar isso até como tema da minha aula. Hoje nós temos 3 tipos, né, de deficiência, na leitura, na matemática e na informática. Se você pegar os alunos de vocês, eles são craques no Instagram. Agora pega eles, bota no computador, eles não sabem nem digitar. Uma tecla do computador. Eles não sabem abrir uma pasta. Né? Não sabem nada, nada. Eu tenho uma eletiva de matemática, numa escola particular aqui em Fortaleza. A irmã comprou 30 computadores novos, zero, uma escola católica aqui em Fortaleza que eu trabalho. E lá eu dou um curso na eletiva de Excel aplicado à estatística. A aula não sai do canto, porque eles não conseguem nem localizar onde está o programa para abrir. Então a gente tem agora 3, né? Só para efeito disso, precisa pensar, né? Pensar. Mas vamos voltar. E aí, pessoal, né? Será mesmo? Como é que eu faço isso, né? Vamos lembrar de novo. Letramento digital. Muito obrigado, Jaqueline. Eu estava tentando lembrar esse nome e não conseguia, né? Obrigado. Eu estava tentando lembrar, mas não conseguia aqui com as informações, né? Vamos lá, olha bem. 80, certo? E houve uma queda de 3%. Como é que eu faço esse cálculo rápido? Né? Lembra lá em cima, vamos lembrar lá em cima. Quanto era o aumento de 5? Né? Aí ficou 100 mais 5, ficou 105, beleza? Aí olha para cá agora, o que é que você faz? Lembra? O 80 é o que para a gente nesse momento? Vamos lá. 100%, né? 100%, né? Houve uma queda de 3. Então, o que é que você vai fazer? Você pega o valor, que é 80, tá? E multiplica por 100 menos 3. Dá quanto? 97%. Resumindo, se for um aumento, você soma a 100. Se for um desconto, você tira de 100. Né? E aí, se a gente fizer esse cálculo aí rapidinho, né? 80, eu vou fazer aqui para a gente não perder tempo, tá? 97, né? Daria esse valor aqui, ó, 7.760 sobre 100. Tiraria um zero com zero daqui, né? Ficaria 77,6. Tá? Então, assim, ó, são 3 pontos bem importantes, né? A variação percentual, o aumento, tá? E o desconto, tá? E a gente vai trabalhar isso dentro das interpretações lá dos gráficos. Eu acho que matematicamente eu terminei, né? Se a gente for fazer algum cálculo, olha o que eu estou falando para vocês. Está dentro desses 3 aspectos aí, né? Ou vai estar dentro, né, da percentil, média, moda, mediana, tal, né? Ou calcular essas porcentagens e proporcionalidades, tá bom? Bem rápidos, tá? Olha bem, eu vou aqui, tá? Não terminei a aula ainda. A gente ia entrar em análise de gráficos e tabelas, né? Mas eu vou deixar para quinta-feira, tá? Não vou entrar aqui agora, não. Mas eu vou fazer aqui uma coisa com vocês bem legal. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui. Para fechar nossa aula hoje, tá? Mas não saiam que eu tenho uns avisos para dar para vocês. Por favor, segura só um pouquinho. Tá todo mundo cansado, né? Mas segura aí um pouquinho, certo? Olha bem. Quinta-feira, a gente vai partir desse ponto aqui, né? Eu vou terminar essa questão, a gente vai partir desse ponto, tal, né? Mas eu já vou entregar o próximo material. Você deixar o material na frente, para vocês tentarem fazer, certo? Então vai fazendo. Com a aula de hoje, dá para vocês fazerem já muitas questões aí, né? Essas questões que eu coloquei de gráficos aí, toda essa aula que eu dei, essa parte aí, foi para vocês fazerem os gráficos, para vocês saberem interpretar os gráficos e calcular eles. Olha bem, presta atenção. Observe o gráfico que indica o número de estudantes ingressantes no primeiro ano do ensino médio de uma escola, de acordo com o gênero, masculino ou feminino. Masculino e feminino é uma variável
Vou ficar insistindo com vocês, bora lá. É uma variável masculino e feminino, Qualitativa, qualitativa, discreta. discreta. Nominal. Qualitativa nominal. Discreta não, discreta não. A discreta, ela é da quantitativa, tá? A discreta é da quantitativa. Qualitativo nominal. Nominal, isso, porque não expressa uma ordem, certo? Beleza, muito bem, legal. Beleza, vamos lá. Com base nas informações contidas no gráfico, avalie as afirmações a seguir, certo? Não, Angela, tudo bem, tem que... É isso aí mesmo, tem que... né? Certo? Olha bem, ó. Pessoal, presta atenção. Legenda do gráfico, importante, né, ó. Muito importante você perceber a legenda do gráfico, né, ó. Aqui, ó, esse losangozinho, é um losango aqui, ó. Se você olhar, é um losango, né? Certo? Ele representa o sexo masculino, que é essa linha que eu vou pintar de vermelho agora. Aqui, ó. Esses caras aqui são os masculinos. Né? Vou colocar aqui, né? Ó. E essa outra, que eu vou pegar outra cor aqui, de azul. Né? Lembrei da minha sobrinha agora, né? Azul, tio, é para meninos. Onde foi que disseram isso para você, né? Aí vamos lá. E aqui, ó, azul. Né? É do sexo feminino. Tá bom? Ok? Então, assim, né? Tá aí, ó. Primeira coisa, a legenda do gráfico, né? Aí vamos lá. Nesse período, o ingresso dos alunos do gênero feminino, certo? Do gênero feminino, que é o azul, né? Foi maior do que o masculino? Será que as meninas aí foram maiores do que os meninos, né? Do sexo masculino e feminino? E aí, o que, é que vocês acham? Como é que a gente faz isso? Só somar os elementos, pessoal, né? A gente soma eles aí, ó. Se você somar aqui, ó, se você somar 60 com 65 com 30, né? Se você somar esses três aí, ó, 125, 155, né? Já o masculino, né, vai ficar aqui, ó, 55 com 45 dá 100, dá 150. E ele está falando, ó, que o feminino foi maior do que o masculino. Item correto, item beleza, tranquilo, legal. Por enquanto, as questões estão muito simples, não se preocupem. Quando vocês olharem o próximo material, vocês agora eu me preparei para isso aí, certo? Vamos lá. De 2009, olha bem, ó, de 2009 para 2010, o ingresso de alunos do gênero masculino caiu 10%. Olha bem, ó, de 2009 para 2010. Masculino caiu 10%. Pessoal, dá para fazer isso de cabeça. Né, ó? Ó, era, aqui é o 2, tá? O 2, ó. Tá? Por quê? Porque era 50 e caiu para 45, né? Vou ensinar outra coisa para vocês. Como é que se calcula 10% de um valor? É só tirar a última casa decimal. Por exemplo, 50, tira o zero, 5. 5 é 10%. Quanto é 10% de 285? 285. Quanto é 10%? Tira o 5, 28,5. Tá? É só tirar a última casa decimal, certo? Dá para fazer assim. Mas como a gente quer treinar, né? Vamos lá. Ó, tá tendo uma queda. Tá saindo de 50 para 45. Cuidado, ele tá falando, ó, a queda de 2009 para 2010, ó. 2009 para 2010, certo? Bora lembrar como é que faz isso, né? Como é que é? Aqui é o valor antes, né? Por causa da setinha, ó. Diferença, quanto é a diferença? 5, né? Que saiu de 50 para 45. Sobre o valor antes, que é 50. Tá bom? 50. Isso, Francinildo, isso, tá? Isso. Vezes 100. Tá bom? Diferença, né? 50 menos 45, sobre o valor antes, que é 50, né? Sobre 100. Se você fizer aqui, ó, 100 dividido por 50 dá 2. 2 vezes 5, 10, né? Então tá tendo uma queda de quanto? Tá tendo uma queda de 10%. Item correto também, tá? Agora, ó, olha a última. 3. Lembra daquela palavra que eu falei para vocês há pouco tempo? Proporcionalidade. Presta atenção, olha bem agora, ó. A razão. Vou devagar aqui, tá? A razão. Vou pegar o marcador de texto aqui, ó. A razão entre o número de estudantes ingressantes em 2011, certo? E o número de estudantes ingressantes em 2010. Nessa ordem, é 17 sobre 25. Olha bem, última informação que a gente vai dar na nossa aula de hoje, tá? Mas não saiam, por favor, não saiam correndo, tá?
Eu vou dar os avisos finais ainda, tá certo? Presta atenção. Olha bem, razão é um quê? É uma comparação de valores. Olha a ordem. Primeiro veio 2011 e depois veio 2010. Estudantes. Razão entre estudantes. Ingressantes em 2011 e ingressantes em 2010, né? Então, a razão aqui, ó, ela vai ser os de 2000 e quanto? E 11 em relação ao de 2010. Aí a gente vai somar aqui, ó, 2011, ó, foram 85, né? Porque foram 30 femininos e 55 masculinos. Somos dois aqui, ó, 85, tá? E em 2010, os ingressantes foram quantos aqui, ó? 110, né? Por quê? Porque foram 45 masculino e 65 feminino. 85 sobre 110, né? Como são dois números, um termina em 5 e o outro termina em 10, dá para dividir por 5, né? Vou dividir por 5 aqui em cima e vou dividir por 5 aqui embaixo. Quando eu fizer isso, dá 17 sobre 22. Tá? 17 sobre 22. E ele está dizendo que é 17 sobre 25. Falso. Tá? Falso. Tudo bem? Item falso. Logo, item correto. Item D de dado. Tudo bem? Então, assim, ó, a gente está preparado agora, né, para ir para um voo mais alto. Né? Eu, pelo menos, espero isso de vocês, tá? A gente agora vai para um voo mais alto, viu? Bem mais alto mesmo. Agora eu vou elevar o nível, né? Agora a gente vai começar, né? E aí, claro, não esqueçam, tá? A gente vai trabalhar, vou gravar algumas aulas para ficar melhor para vocês também, né? Gravar algumas soluções, né? Certo? Então, assim, a aula de hoje era essa aula mais técnica mesmo, né? Pode falar, Francinilda. Francinildo, sumiu. Deixa eu explicar aqui um processo para vocês, tá? Que, inclusive, eu vou até levar para a gente fechar nossa aula bem legal, para vocês entenderem, né? Infelizmente, eu vi alguns colegas, né, falando sobre essa prova, né, que essa prova avalia, essa é uma prova matemática. Cícera, deixa eu terminar de colher, tá? Estou colhendo aí e eu estou tirando algumas para a prova final. É porque as fontes, eu estou descobrindo as fontes agora, eu estou trabalhando em cima disso, tá? Acho que nesse final de semana eu acho que eu consigo terminar, tá bom? E aí o que acontece? Olha bem, essa prova, ela é uma incógnita mesmo, porque o Instituto Avalia a gente não conhece, né? Assim, né? Não tem uma prova padrão para dizer assim, ó, ela vai falar isso, sobre aquilo e tal. O que eu quero muito de vocês, né? Que é uma coisa que eu vou pedir muito a vocês. Os próximos materiais, ele vai ter uma contextualização maior. Por exemplo, quando eu for falar de PISA, vou colocar lá o texto. Aqui na aula, pessoal, eu vou falar dos principais pontos. Não dá para falar tudo. Eu vou falar dos principais pontos, né? O que mais interessa para essa análise de indicadores. O resto é a leitura de vocês, tem que fazer a leitura. Então, pega o material que vocês vão receber e vai lendo, vai lendo e tal, vai marcando algumas coisas e tal. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, quando eu vou falar de PISA, quando eu vou falar do IDEB, quando eu vou falar do SPAES, né? Eu vou falar dos principais pontos, né? Assim, ó, toma cuidado com isso aqui, toma cuidado com isso aqui. Por exemplo, que se a prova fosse da UES, que a UES faz a prova de gestores aqui em Fortaleza, gestores e diretores. Cara, a prova da UES é muito massa. Eu acho legal a prova da UES, eu acho. É uma prova de interpretação de dados e indicadores educacionais perfeita, legal, eu acho. Ela trabalha a parte matemática, ela trabalha a parte do contextual para que você entenda isso, né? Então, por exemplo, deixa eu dar uma ideia para vocês como é que vai trabalhar aqui, né? Vou falar do IDEB, não sei o que, mas lá e tal, o IDEB é isso, o IDEB é aquilo e tal. Mas o que vai mais me interessar mesmo, assim, aqui na aula, esses principais pontos, o resto vocês vão ler e eu vou tentar interpretar com vocês. Por exemplo, o IDEB, você sabe que a questão da reprovação do aluno, né? Esse tempo de aprovação dele ou não interfere no valor do IDEB. Né? Então é isso que eu quero. Aí eu digo assim, ó, tem muita gente repetindo o ano, tem muita gente com evasão no colégio. Será que o IDEB vai alterar? É isso que eu quero que vocês entendam. A parte, vamos dizer assim, o IDEB funciona na escola privada e particular, não sei o que mais lá e tal, essas coisas aí, eu vou falar aqui rapidamente, né?
E aí vocês fazem no texto. O que eu quero que vocês entendam é esse processo aí. Para ter uma evasão na escola, tal, uma evasão... Não, teve uma evasão muito grande por causa da pandemia. Por exemplo, pandemia. Cuidado com o tema pandemia, porque 2020, 2019, 2020, 2021, os dados foram, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Nós somos professores, né? A gente sabe que naquela época a reprovação foi uma coisa quase inexistente, né? Então, assim, isso interfere no cálculo do IDEB, claro, né? Ele pode justificar isso. Aí é isso que eu quero que vocês entendam. O resto é com vocês. O que eu vou fazer aqui é a parte dos dados, os indicadores, mostrar para vocês, houve essa alteração por causa disso, proporcionalidade direta, indireta e tal. Aumentou, diminuiu e tal, né? E, claro, falar as coisas mais importantes e ter cuidado, né? Vai atuar na série tal e tal, beleza, isso aí a gente vai falar aqui, tudo bem? Então, entendam sempre isso, tá? Esse mesmo material que vocês estão com ele hoje, eu vou continuar com ele na quinta-feira, e já entra o novo, e aí a gente vai embora, tudo bem? Agradeço de coração aí, né, a presença de todos hoje, tá bom? Até quinta-feira ao vivo de novo, tá bom? E aí eu vou no fim de semana gravar umas aulas e colocar lá o pessoal do DB colocar na grade, tá bom? E sobre lá no começo da aula, né, meninas, falem diretamente com o pessoal lá, o que aconteceu, tá? Porque eu não tenho esse controle eu nem entro na plataforma, na verdade. Eu nunca entrei na plataforma do IB, pra vocês terem uma ideia. Tá bom? Ok? Abração para vocês, quem é professor, boa aula amanhã, né? Eu também tenho as aulas amanhã, né? E um abração para todos. E até amanhã, até quinta, desculpa. Valeu. Valeu, moçada.